Gabriel Bortoleto explicou depois de Miami que não tenta ultrapassar no impulso, porque, segundo ele, a maioria das ultrapassagens começa a ser construída várias voltas antes de acontecer. Isso tem relação direta com a forma como a Fórmula 1 mudou em 2026, onde não adianta simplesmente chegar mais rápido, já que quem força tudo em uma volta acaba sendo penalizado logo depois pela gestão de energia. E quando você entende isso, começa a perceber que a corrida deixou de ser uma sequência de ataques isolados e virou um jogo de construção, onde cada decisão ao longo das voltas influencia o que vai acontecer lá na frente. Hoje, o piloto precisa escolher com muito cuidado onde usar energia e onde economizar, porque o carro não entrega potência máxima o tempo inteiro, e se você exagera em um trecho, inevitavelmente perde desempenho em outro, o que muda completamente a lógica de como a ultrapassagem é construída. E isso fica ainda mais claro quando entra o conceito de clipping, ou até o que muitos já estão chamando de super clipping, que acontece quando o sistema híbrido simplesmente não consegue mais sustentar a entrega de energia elétrica em determinados momentos da volta. Na prática, isso significa que o piloto pode sair forte de uma curva, mas ao longo da reta começa a perder potência porque a energia elétrica já foi consumida, deixando o carro mais vulnerável justamente no ponto onde normalmente se tentaria uma ultrapassagem. E é exatamente por isso que a ultrapassagem deixou de ser uma decisão instantânea e passou a ser algo que precisa ser preparado com antecedência, porque se o piloto não gerencia corretamente essa energia, ele simplesmente não tem potência para completar a manobra. E quando você leva isso para dentro do que foi a corrida da Audi Miami, muita coisa começa a fazer mais sentido. Porque olhando só o resultado, pode parecer que foi mais uma corrida comum, mas quando você considera esse tipo de dinâmica, fica claro que o Bortoleto estava correndo dentro de um cenário muito mais complexo, onde não bastava tentar ganhar posição, era preciso construir cada movimento com antecedência. E aí entra o problema da Audi, porque enquanto o piloto tenta trabalhar essa leitura de corrida, o carro não entrega um comportamento consistente, alternando momentos em que parece competitivo com outros que simplesmente não sustentam o mesmo nível de desempenho. Isso quebra completamente qualquer estratégia de longo prazo. Porque se o carro não responde da mesma forma em todas as voltas, o piloto perde referência. E sem referência, fica muito mais difícil decidir onde vale a pena gastar energia e onde é melhor preservar o que afeta diretamente a forma como ele constrói uma ultrapassagem. E é por isso que quando o Bortoleto fala que pensa ultrapassagens várias voltas antes, isso não é só uma preferência pessoal, é uma necessidade imposta pelo regulamento e pelas limitações do carro, principalmente quando a equipe ainda não tem controle total sobre o próprio desempenho. A Audi ainda está tentando entender o próprio carro dentro desse novo cenário, e isso aparece na inconsistência ao longo do fim de semana, na dificuldade de manter ritmo e principalmente na falta de previsibilidade, que hoje é uma das coisas mais importantes para quem precisa gerenciar a energia ao longo de uma corrida. E isso cria um descompasso perigoso, porque enquanto o piloto está operando com essa lógica de construção de corrida, o carro ainda não oferece uma base estável para que isso funcione da melhor forma possível. O GP de Miami acabou funcionando como um alerta bem claro, porque mesmo em uma corrida com incidentes, variações e oportunidades, a Audi não conseguiu transformar isso em um resultado mais forte, justamente por não conseguir manter um padrão de desempenho ao longo das voltas. Isso muda a expectativa para a temporada, porque agora não é só sobre encontrar mais velocidade, mas sobre entender como o carro se comporta em diferentes situações, principalmente dentro desse contexto de gestão de energia, que hoje define muito mais o resultado do que simplesmente o ritmo puro. Ao mesmo tempo, existe um ponto positivo importante, porque o Bortoleto já demonstra um nível de leitura de corrida que permite extrair o máximo possível, mesmo dentro dessas limitações, o que indica que, quando a equipe conseguir estabilizar o carro, o ganho pode ser significativo. O que estamos vendo é um cenário em que o piloto já entendeu como correr nessa nova Fórmula 1, enquanto a equipe ainda está tentando entender como fazer o carro funcionar dentro desse mesmo contexto. E no fim, Miami não foi só uma corrida complicada, foi um retrato claro de uma Fórmula 1 que mudou completamente, onde quem acelera tudo em uma volta paga o preço na seguinte, e onde saber exatamente quando usar a energia pode ser a diferença entre ultrapassar ou simplesmente perder a posição na reta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa nova Fórmula 1, baseada em gestão de energia e construção de corrida, favorece pilotos como o Bortoleto? Ou no fim das contas ainda é o carro que vai definir tudo?